Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aí com vocês é o Amaguinho. E bem, é o seguinte, estou aqui na presença do digníssimo Dutra, onde eu e ele vamos comentar aqui um pouco sobre uma plataforma, né, um software criado por brasileiros, que vem tendo aí bastante popularidade nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Por quê? A gente vai falar por quê, porque tem algumas questões bem interessantes que até mesmo eu estou utilizando ele como plataforma e não como que a gente não recomenda, né? Que é o meio que você utiliza ali de meios de Jack Sparrow. Mas, mesmo que você não queira utilizar como um pirata, um Jack Sparrow da vida, você consegue utilizar ele de maneira mais prática para juntar os seus jogos. Mas calma que a gente vai entrar em mais detalhes. Porque o que acontece? O que é o Hydra, ou Hydra? Ele aí é uma plataforma criada aí por brasileiros há um certo tempo, pouquíssimo tempo mesmo, que até os gringos, lá fora na gringa, ele tá tendo bastante popularidade, porque ele utiliza de fontes externas para meio que agregar, digamos assim. Ele utiliza de fontes externas para que as pessoas que utilizam a plataforma Hydra consigam pesquisar ela por jogos e eles possam comprar esses jogos de maneira mais prática, digamos assim. Porque vamos pegar o Dutra de exemplo. Tem lá um site de uma garota fit. Tem o site da Garota Fit e o Dutra, ele utiliza bastante o site da Garota Fit, só que ele não gosta de ficar pesquisando, ele acha muito complicado, muito complexo de utilizar o site da Garota Fit e pesquisar lá sobre jogos que ele quer comprar lá dentro do site da Garota Fit. E ele acha muito complexo, muito complicado para ele. E aí o Hydra, ele vem aí para facilitar, para trazer mais praticidade ao uso para esses usuários que querem ter ali um uso mais interessante para comprar os seus jogos com poucos cliques. Enquanto você entraria lá no site da Garota Fit e pesquisaria, encontraria diversos links, você não saberia qual link você teria que utilizar. Às vezes o link está offline, o link está quebrado, ou você não sabe qual que você tem que usar ali naquele momento. Enquanto isso, com o Hydra, o Hydra, né, eu vou chamar de Hydra mesmo, ele vem para trazer mais praticidade com pouquíssimos cliques. Você entra no Hydra, você pega lá, você já tem as fontes que você está utilizando, você pesquisa lá no catálogo ou lá na barrinha de pesquisa o jogo que você quer adquirir e pronto. Em pouquíssimos cliques, ele te mostra o jogo e te mostra as diversas fontes que esse jogo está disponível para ser adquirido, para ser comprado, seja na Garota Fit, seja em várias outras plataformas, várias outras fontes. E isso em pouquíssimos cliques. Aí você entra lá, clica e pronto. Você comprou o seu jogo e já está ali disponível para download. E enquanto isso, se você fosse entrar diretamente em sites como a da própria Garota Fit, você poderia passar por complicações. Às vezes você clicaria em um botão, em um link, em alguma coisa que você não está ciente do que é, e você poderia acabar pegando vírus. Você poderia acabar baixando algo que poderia danificar o seu computador e não teria envolvimento algum com aquele jogo. E isso é muito complicado, muito complexo para as pessoas que não estão cientes disso e estão entrando nesse mundo agora, para quem já faz isso há anos e anos. Muito complicado. Aí pega vírus e acusa a plataforma Hydra de ter feito essa introdução do vírus no seu computador. Então é realmente muito complicado. Mas a plataforma Hydra, como plataforma, ela, além de facilitar e em trazer poucos cliques para esses usuários que querem comprar jogos com muito mais facilidade, seja por diversos fatores que já vão entrar em questão, ele pode servir até mesmo para você que não quer comprar o seu jogo através do próprio Hydra. Ele não quer, mesmo que você não queira fazer isso, você pode utilizar o Hydra para agregar os jogos de outras plataformas. Às vezes você tem um jogo ali que você baixou pela GOG, você comprou pela GOG, você pode adicionar ele lá no Hydra, você pega lá, pesquisa no catálogo, coloca ele como favorito, adiciona ele na sua biblioteca, fala que você tem ele no seu computador e coloca lá o caminho do executável do seu jogo na GOG lá, e pronto, ele vai estar na sua biblioteca. E lá ele também tem sistema de conquistas, olha só que interessante. Ele tem sistema de conquistas, ele tem vários sistemas de pontos, ele tem sistema de nuvem. Então você, claro que esses outros tipos de recursos, esses outros elementos, ele é pago. Se eu não me engano é 5, 6 reais, alguma coisa assim, 10 reais. E você pagando esse valor irrisório, você, além de ajudar os desenvolvedores por trás da plataforma do Hydra, você consegue ter sua ferramenta em nuvem, você consegue ter ali acesso a pontos nas suas conquistas, porque a conquista em si você consegue utilizar de maneira gratuita, você
ali controlando as conquistas que você pega nos seus jogos, mas os pontos já das conquistas para ir evoluindo, né, de rank, digamos assim, aí é utilizando do Hydra Premium, digamos assim, o Hydra Plus, mas tem diversos outros recursos, e além disso, você utilizando lá para agregar a sua biblioteca, você tem lá outro jogo além da GOG, a Epic Games, por exemplo, você tem lá o jogo na Epic Games, pega lá também a executável dele, coloca no Hydra Launch, e tá todos os seus jogos lá, com todas as conquistas que você já pegou. Porque até então as conquistas funcionam normalmente, com exceção de jogos da Ubisoft. Mas você vai agregando lá os seus jogos, vai agregando suas conquistas de diferentes plataformas. Porque o Dutra, por exemplo, ele gosta de utilizar só o Steam. Mas tem gente que utiliza bastante a Epic Games, tem gente que utiliza bastante a Ubisoft Connect, tem gente que utiliza bastante a GOG. Enfim, tem diversas pessoas que utilizam bastante diversas outras plataformas e não conseguem juntar em uma só plataforma as suas conquistas, as horas jogadas de seus jogos. E o Hydra também vem aí para facilitar para quem não quer utilizar para comprar jogos, mas para agregar os seus jogos em uma única biblioteca e acompanhar as conquistas. Olha só que interessante. E além disso, salvamento em nuvem e vários outros elementos interessantes para facilitar o acesso, onde inicialmente viria aí focado para brasileiros, para trazer mais praticidade para brasileiros que querem utilizar um tapa-olho para navegar aí em mares distantes. Já está sendo totalmente falado aí na gringa, vários gringos fizeram um vídeo sobre ele, vários gringos comentam sobre ele em comunidades no Reddit, então é bem interessante que ele vem aí realmente para facilitar, para trazer mais praticidade, e é muito interessante, é muito prático. Eu, por exemplo, estou utilizando para agregar aí a biblioteca dos jogos que eu tenho disponível, ver as conquistas ali disponível em jogos da Epic Games, em jogos da Ubisoft Connect, e em jogos também da própria Steam, e é muito interessante. E aí é aquela coisa, muitos ficam receosos de baixar por questão, né, se ele é seguro ou não, se o Hydra, ele é seguro ou não. E é o seguinte, cara, eu e o Dutra, que a gente já falou muito aqui no canal do Lutri sobre vazamento de dados, sobre invasão, sobre conteúdos open source, sobre vários tipos de apps. A gente tá aqui há um bom tempo falando, cara, mais de um ano aí falando sobre esses tipos de assuntos. E, cara, é o seguinte, o Hydra Launches aí, ele é muito tranquilo, cara. É muito tranquilo mesmo. Por quê? Porque o software ali, o launcher do Hydra, ele é totalmente open source, o Dutra. Ele é open source, ele é de código aberto. Então, desenvolvedores aí, programadores e pessoas que entendem bastante sobre código, como o próprio Dutra, ele já faz diversas contribuições em GitHub, ele pode entrar lá no código do launcher, do Hydra, e ver tudo que está lá sendo feito. Claro que não impede que no próximo release do Hydra eles implementem algo malicioso que dificilmente aconteceria e não daria tempo de programadores verem esse arquivo malicioso dentro do software, mas é inviável, basicamente. Dificilmente isso daí aconteceria. Mas, voltando, o software, o launcher, ele é open source. Então, por ser open source, diversos programadores visualizam aquele código, fazem uma inspeção naquele código, utilizam diversos programas, fazem ali um clone, né? Eles fazem um clone daquele código, eles podem rodar localmente aquele código, fazer um launcher próprio, fazer modificações. E até mesmo quem quiser, eles podem lançar um Hydra próprio. Eles podem republicar e lançar um outro tipo de launcher próprio. Não vai fazer tanto sucesso como o Hydra Launches, mas ele vai ter um launcher próprio, local, coisa do tipo. E a questão em si, se é muito mais seguro ou não, que pode ser malicioso ou não a utilização desse software, é com questão às fontes, é com questão aos jogos que os usuários vão adquirir, é com questão que envolve a questão diretamente com os jogos, porque você utiliza lá o launcher e tem as fontes. As fontes vão te levar aos jogos. Basicamente você está navegando ali em mares abertos. Aí, nesses jogos, você vai ter que escolher a fonte que você vai ter que comprar o jogo em específico. E aí, comprando esse jogo em específico, vai ter a possibilidade, ou não, de vir com algo malicioso, de vir com um arquivo malicioso, porque você vai ter que confiar ali o seu sistema, né, o seu computador, o seu PC, àquela fonte, àquele host que está disponibilizando aquela fonte que você está comprando, você está adquirindo aquele jogo. Então, confia essa parte na fonte, confia essa parte em quem está disponibilizando aquele jogo, e não no Hydra. O Hydra ele ali vem para facilitar, para trazer praticidade e open source. A questão está justamente nas fontes, no modo, né, no método que você está adquirindo aquele jogo.
Seja na Garota Fit, seja vários outros. Na Garota Fit é o que mais a maioria das pessoas pegam por ser o mais confiável entre todas aquelas fontes. Mas aí tem outras que às vezes a pessoa não encontra esse jogo na Garota Fit, pega uma outra fonte e aí corre esse risco. Tem todas essas possibilidades aí. Pois é, Wago, não é todo software que vai acabar tendo 100% de segurança. Esses tempos atrás mesmo, o Linux, um dos maiores softwares, se não o maior, open source, software não, né? Sistema operacional. Ele foi descoberto um vírus recente, tipo, 20 e poucos anos depois que foi descobrir que esse vírus existia. Por quê? Era um vírus inofensivo? Por que não foi descoberto isso no começo, então? Por que foi tal coisa? A gente... Sim, provavelmente já foi resolvido. Sim, já foi resolvido no kernel. Só que não é porque ele é um sistema open source que ele poderá não estar livre de poder ter colocado vírus dentro. Softwares atualizam, softwares acabam deixando uma outra coisa, vamos dizer assim, segurando a mão em alguma coisa, consequentemente pode ser vulnerável a qualquer vírus que seja. Por quê? Assim como, vamos usar o próprio exemplo do Hydra, uma cabeça pode ser cortada, vai surgir 3. E assim como um vírus é resolvido, surgir mais 3 para tentar combater, fi. É por isso que antivírus tem atualização direto. Porque sempre que o cara vai querer destruir o sistema operacional, vai querer fazer algo malicioso dentro do computador de uma pessoa, ou até mesmo no software de alguém, vai acabar tendo esse negócio. Mas, é aquela, se vocês forem utilizar o Hydra como um software para vocês utilizar para comprar seus jogos, ou até mesmo para ter uma biblioteca secundária, assim, para vocês saberem o que fazer, já que o algoritmo delas vão ter novas atualizações recentes aí que vai vir, que vai ter sugestões e tudo mais. Então, vai ser interessante. Provavelmente vai usar IA para fazer essa sugestão e tudo mais, com o algoritmo próprio. Mas, cara, baixem pelo GitHub. É o site mais oficial, querendo ou não. Eles têm o seu próprio landing page deles. Só que GitHub, se você tiver dúvida, você pode baixar o código, analisar, ver o que você pode fazer uma contribuição. Sempre são bem-vindas. Mesmo que ela seja a mais fútil possível, ela sempre será bem-vinda. Contribuir é uma coisa do que o open source oferece que é maravilhosa. Só que, claro, se não for para querer destruir o sistema também, então tá tudo certo. É aquela, existe aprovadores e mantedores exatamente para isso. Se eu não estiver errado, um dos maiores contribuidores hoje em dia é um russo. Então, é um russo ou um chinês, eu não lembro agora. Se não me engano, é um russo. Então, tipo, cara, o software tá mundial. Porque querendo ou não. Ah, não, é que nem o Streamium. O Streamium também é a mesma ideia do Hydra. Só que é pra filmes. Então, tipo, é um software interessante pra gente comentar também depois no futuro, se vocês quiserem. Mas é algo que, se vocês forem utilizar, baixem sempre da fonte oficial. Com certeza, cara. E por isso a importância de que você comentou sobre contribuir, sobre ajudar, né, o projeto a crescer cada vez mais e programadores se envolverem cada vez mais lá com o GitHub do projeto, o projeto em si, que aí cada vez mais previne que esse tipo de coisa aconteça. Você falou do Linux, então acontece, né, cara? É que eu falei, pode acontecer, existe essa possibilidade, é inviável, mas pode acontecer por um erro ou por alguma coisa em específico. E aí entra aquela questão, porque, por exemplo, Dutra, por que mesmo que a gente comprando esses jogos, por que então muitas pessoas que conseguem comprar esses jogos acabam depois recorrendo a plataformas como o do Hydra, e utilizam, por exemplo, a Garota Fit? Porque simplesmente existem diversos fatores que levam pessoas a fazerem isso. Por exemplo, existem hoje em dia diversos jogos com DRM e Denuvo, que são duas tecnologias que fazem com que os jogos fiquem totalmente pesados, fiquem totalmente bugados, totalmente mal otimizados. E
quando as pessoas baixam esses jogos que tem DRM de novo, eles ficam totalmente, cara, reclamando na internet sobre com relação à empresa, com por conta, né, de vir com essas tecnologias aí para evitar o Piratex. Mas não adianta nada, não adianta muita coisa, porque mesmo tendo essas tecnologias, uma hora ou outra vai sair lá no Hydra, na opção lá de compra pro Hydra. Uma hora ou outra vai sair, acabar saindo. Acaba que na real, a utilização dessas tecnologias, desses jogos aí, ô doutor, serve simplesmente para deixar o jogo mal otimizado aí para as pessoas. E você vê o que mais tem reclamação é disso. E beleza, uma pessoa aí que não tá por dentro dessa situação pode ouvir eu falando isso daqui e falar que acha que eu tô falando bobeira. Não, ninguém se importa com isso. Mas se ninguém se importasse com isso, não teria lá na Steam, quando você acessa a página de um jogo lá na Steam que tem DRM ou de novo, a própria Steam te alerta. A própria Steam ela coloca um aviso lá, lá embaixo, né, do lado lá, onde você compra o jogo lá na Steam, avisando se o jogo tem DRM ou de novo. E aí coloca lá em amarelinho, às vezes tem até um texto em vermelhinho quando o jogo tem DRM de novo, porque a Steam tá te avisando, olha só, se você vai querer comprar esse jogo, ele tem DRM de novo. Você vai comprar sabendo que ele vai vir mal otimizado. Você vai comprar esse jogo sabendo que ele pode estar cheio de bugs. Você vai comprar esse jogo sabendo que, por mais que o seu sistema esteja lá nos mínimos, os recomendados do jogo específico, ele vai comer muito do seu FPS por ter essas tecnologias anti-piratex. Então, a própria Steam já te avisa disso por conta de ter tantas reclamações. E quando você vê as pessoas falando sobre Hydra, falando sobre a Garota Fit nas comunidades, muitas pessoas falam que é simplesmente por frustração de hoje em dia, por conta dessas questões de jogos caríssimos, e quando as pessoas param e juntam dinheirinho para comprar esses jogos que são caros, muitas das vezes vem com essas tecnologias, como DRM de novo, ou às vezes o jogo é totalmente genérico, ou às vezes o jogo é totalmente chato, totalmente cheio de coisa que as pessoas hoje em dia estão cansadas, e aí é uma forma de fugir, você não acha, Doutor? É uma forma de fugir dessas questões mal feitas no caso, indo para plataformas como o Hydra, como o Garota Fit. E você não acha que tem algum envolvimento disso daí? Cara, realmente tem bastante gente que prefere hoje não gastar R$ 300, né? Consequentemente, compra por meios alternativos, como a gente tinha dito até mesmo no vídeo anterior. Mas também tem galera que não quer saber, que se dane e, pô, se o jogo não é meu, como o Absol tinha falado, né? Se o jogo não é meu, então eu também não vou comprar. Então a galera acha que, beleza, vamos lá, vamos pegar por meios alternativos, comprar pelo Vidra, comprar pela FitGrow, comprar por qualquer outro meio que não seja uma loja oficial. Aí, consequentemente, se torna bastante usual o uso dele. Por exemplo, o Nintendo. Vou pegar o exemplo da Nintendo, que a Nintendo é nossa amada Nintendinho. Ela vende jogos a $70. Promoção fica a 65. Então, tipo, fica no meio que a galera que vai querer comprar um jogo da Nintendo, tipo, por R$ 350, quando vai tentar esperar uma promoção, compra por 320. Não existe uma promoção legal, diferente de outras empresas, como até mesmo a Square. Vou falar da Square. Eu só Deus na causa com a Square, mas eu sou apaixonado pelos jogos dela, principalmente por causa de Final Fantasy. Os jogos saem caros, R$ 250, só que fica aí 50% geralmente é o máximo que eles dão, mas pelo menos dão um desconto um pouco mais aceitável. Mesmo que tô esperando aí o Final Fantasy VII abaixar para pelo menos 100 contos, vai fazer o quê? Eu já tenho ele, tá de boa. Vamos lá, focando para o que importa. Ou então, consequentemente, você querer pegar R$ 350 no jogo ou pagar 174, tu vai preferir pagar 174. Se não, tu vai, por que pagar? Porque eu não posso pegar por meios alternativos. Então, aí, consequentemente, o crescimento, vamos dizer assim, popular dessas ferramentas realmente tem embaseamento, vulgo dinheiro. É isso aí, cara. E a Nintendo é um grande exemplo. Por mais que não tenha, né, os ports para PC, tem que jogar só por meio de emulador, ou comprando o próprio Nintendo Switch, por exemplo, quem compra acaba tendo que jogar por lá, porque até onde eu sei é difícil
piratear por lá, né? Eu sei que tem alguns métodos, eu já vi algo no YouTube o pessoal que faz umas gambiarra pra jogar Piratex por lá no Nintendo Switch, mas parece muito complexo, porque é um console, né? Teria que desbloquear e tal, aí já não é muito do meu conhecimento. Mas, só por estar utilizando o Nintendo Switch, teria que comprar o jogo de 400 pila, cara. Meu Deus do céu. Mas se a pessoa comprou o Nintendo Switch, ela fica lá a cargo disso, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.